Olá, sou Lúcia Yang. Vamos falar nas relações de doenças graves e como que isso se dá em termos de tributação ou isenção? Pois bem, nós temos no regulamento do imposto de renda uma relação de quais seriam as doenças classificadas como graves. E essas doenças ensejariam uma aposentadoria, pensão ou reforma, e é somente o dinheiro advindo dessas três características, independentemente da idade, e que sejam homologadas, vistoriadas todas por um perito médico ou oficial, e ele que vai dizer a partir de quando que a pessoa tem essa doença, para que você tenha a classificação como isento o rendimento da pensão, aposentadoria e reforma por ter a doença grave. Pois então, vamos ver qual é essa relação de doenças graves. Não é tão grande assim. Vocês vão ver que algumas doenças ali, que para nós, né, para as pessoas que realmente às vezes têm a doença, é grave para a pessoa, mas não é considerado grave perante a relação oficial dada pela entidade fiscal. Então, nós temos lá que a AIDS, mas não adianta você ser um portador, tem que ser praticamente no estado terminal. Então, você tem que ter lá um laudo do médico, né, que você está grave mesmo da doença. Alienação mental, a cardiopatia grave, ou seja, problema sério do coração, só que veja o contrassenso. Vamos supor que eu tenho uma doença grave do coração, cardiopatia grave. O médico oficial, né, do governo, fez lá a perícia e disse: Lúcia, você vai se aposentar porque tem cardiopatia grave. Ótimo, né? Dali para frente, tudo bem. Só que, por exemplo, vou no médico, gastei com a consulta médica, é despesa médica dedutível. Só que eu tenho a receita médica, se eu for numa farmácia e comprar o remédio, esse remédio eu não posso usar como despesas médicas dedutíveis, porque ele não está numa conta hospitalar. Então, né, deveria vir junto com a doença todo o gasto para o tratamento da mesma, mas não é assim. Outra doença, cegueira, inclusive monoocular, a contaminação por radiação, a doença de Paget em estados avançados, que é a osteite deformante, ou seja, deformação dos ossos, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a espondilioartrose anquilosante, a fibrose cística, também conhecida como micoviscidose, a hanseníase, que é a lepra, a nefropatia grave, doença dos rins grave, a hepatopatia grave, a neoplasia maligna, o câncer grave, né? Então o médico vai ter que diagnosticar e estipular isso. A paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. E aí você vai me perguntar, Lúcia, mas por exemplo, a doença de Alzheimer não está na listagem. Então tudo vai depender de como que esse médico, né, o perito, vai avaliar. Se ele colocar lá, por exemplo, como sendo uma das formas de alienação mental, ótimo. Né? Quer dizer, ótimo não é, né? Mas é classificado como doença grave e, portanto, se você se aposentar, o rendimento da aposentadoria é isento. No entanto, se você tem uma doença grave e se de repente tem lá, está uma casa de aluguel e está recebendo rendimento de aluguel, ele será tributado. Então é só pensão, aposentadoria e reforma são os rendimentos isentos, ok? Gostou da dica? Então fique ligado que sempre estamos propagando mais e mais informações. Até a próxima!